Que a graça de Deus, reposa sobre cada um de vocês, meus preciosos irmãos, irmã, que vocês tenham aí uma boa tarde, com a graça de Deus. Não fica desequilibrado por nada, nervoso. É provado que o nervoso traz doença, é o pai da doença. A tristeza é o pai do câncer. Então, uma pessoa que vive muito triste, ela está perto de ficar doente, que tristeza traz doença. O irmão Brandon, conversando com o médico lá da clínica Mayo, dos Estados Unidos, que é a maior clínica que tem lá, e é onde estão os maiores médicos. O irmão Brandon conversando com um dos médicos, ele falou para o irmão Brandon assim: câncer, tuberculose, essas doenças não matam ninguém. O que mata é a tristeza que ela provoca. Então, a doença, Jesus disse, pela tua pisadura fosse sarado. Mas a tristeza é uma das piores coisas. Uma das piores, tem bastante coisa. O medo, o irmão Brandon disse, o medo. A tristeza, o medo com a tristeza parece que são irmãos gêmeos, né? O medo e a tristeza. A pessoa tem medo de morrer, medo de ficar pobre, medo de perder o emprego, medo de perder isso. E aí vem a tristeza. São tudo coisas que vêm para prejudicar a vida da pessoa. Prejudicar casamento, prejudicar a mocidade, prejudica tudo. A tristeza e o medo. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse assim: a minha alma está triste até a morte. Lá no horto, em Getsêmani, quando ele pediu para o discípulo orar com ele, ele falou assim: a minha alma está triste até a morte. Se o Senhor Jesus teve tristeza, e ele disse que a tristeza dele era da alma, não era tristeza física, não. Tristeza da alma. Minha alma está triste até a morte. Por quê? Porque ele sabia que agora ele ia ser abandonado. Abandonado pelo Pai, abandonado pelas estrelas, abandonado pela lua, abandonado pelo sol, que tudo eles pararam de dar sua claridade, abandonado pelos discípulos. Aí, quando ele viu aquele abandono, ele falou: passar de mim esse cálice. Ele viu que era um cálice amargo, o Calvário. Nem resposta o Pai deu para ele. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus era que ele morresse pela humanidade. E a vontade de Jesus não era fugir da cruz. Mas ele cedeu. Ele cedeu. Ele não cumpriu, não quis o seu desejo, sua vontade, mas se sujeitou à vontade do Pai. E a vontade do Pai era morrer pela humanidade, e ele lá vai, como ovelha muda para os matadouros, abandonado por todos, menos por Maria e João, né? Os dois acompanhou ainda ele até o Calvário. Então ele disse: a minha alma está triste até a morte. Ela falou: até a morte. Agora, nós encontramos também os dois no caminho de Emaús, falando sobre Jesus, e Jesus pergunta: por que vocês estão tristes? Eles falaram: mas tu, sendo aqui da Galileia, não sabe o que tem acontecido? Que faz 3 dias que morreu Jesus.
a nossa esperança, e nós esperávamos que ele ia restaurar Israel e morreu. E nós estamos tristes. E Jesus estava andando com eles, mas ele não via que era Jesus. É o caso de muita gente. Jesus está andando com ele e não vê. Jesus está trabalhando com ele e não vê. Jesus está operando no casamento dele e ele não vê. Jesus está abençoando o seu lar e ele não vê. É o causa do no caminho de Maús. Conversando com Jesus e não via que era Jesus. É lamentável, né, irmão? Pessoa conversando com Jesus, sendo abençoado por Jesus, vive porque Jesus dá vida, levanta cedo porque Jesus dá vida, dorme porque Jesus dá descanso, come porque Jesus põe na mesa alimento e não sabe o que é Jesus. Os dois no caminho de Emaús estavam nesse problema aí. Mas não foi até o fim isso. Na hora de partir o pão, reconheceram, e graças a Deus que eles reconheceram no partir o pão. Porque tem muito que não reconhece, morre e não reconhece. Morre e não reconhece que Jesus andou com ele. Morre e pensando que foi abandonado por Deus, que Deus não liga para ele, às vezes nem crê em Deus, às vezes nem crê. E tudo que tem, tudo que faz é pela graça de Deus. É um quadro terrível isso daí. É um quadro terrível. Eu acho que uma pessoa que andando com Jesus não reconhecer Jesus, e tudo que Jesus faz não reconhece que é Jesus que faz, é lamentável. É uma cegueira terrível. É uma cegueira terrível. E Jesus disse que cego, que guia cego, os dois caem no buraco. O fim de cego é cair em buraco. Jesus já deu ascendência. Cego que guia cego, os dois caem no buraco. E o fim de cego é buraco. Agora o fim de quem vê é caminhar, é evitar os buracos, se desviar dos buracos. Isso é para quem vê, né? E o apóstolo Paulo diz que Satanás cegou o entendimento do mundo. O mundo está cego, então está tudo indo para o buraco. Tudo indo para o buraco. Cego guiando cego, os dois caem no buraco. Agora, José também perguntou para aqueles dois que estavam lá na masmorra, que estavam tristes, os dois estavam tristes, porque tiveram um sonho e não sabiam o que era o sonho. Um sonhou que estava carregando um cesto de 3 andares, cheio de pães, e as aves comiam. E o outro sonhou que estava espremendo uva no copo do rei, mas não sabia o que era, e ficaram tristes. Tinha o sonho e não tinha a revelação do sonho. Aí José perguntou: por que vocês dois estão tristes? Falou: nós estamos tristes porque sonhamos e não sabemos o que quer dizer o sonho. Aí José revelou o sonho deles. José revelou o sonho dele. Um ia morrer e o outro ia voltar, espremer uva no copo do rei. Mas eu estou falando sobre tristeza. Os dois lá presos estavam tristes. Jesus estava triste. A tristeza de Jesus era mais profunda. Era a tristeza da alma. Agora, José conseguiu tirar os dois da tristeza, revelando seu sonho. Os dois no caminho de Emaús, Jesus também tirou a sua tristeza, partindo o pão e levando ele a reconhecer Jesus. Agora, e a tristeza de Jesus? Quem tirou? Quem tirou a tristeza de Jesus? Jesus salvou muita gente, mas quem salvou ele? Jesus, ele carregou muito fardo, mas quem carregou dele? Jesus, ele ajudou muito, mas quem é que ajudou ele? A não ser Simeão, que ajudou ele a carregar a cruz, e ainda foi obrigado, né? Obrigaram Simeão a carregar. Simeão não carregou a cruz por amor, não por ver Jesus sofrer, ele correu lá, ajudou.
não porque obrigaram ele a carregar. E ali muita gente ajuda Jesus, mas é obrigado. É obrigado a ajudar, senão não ajuda. Por causa de Simeão. Ah, mas Simeão ajudou Jesus a carregar a cruz. Claro, o soldado obrigou ele. O soldado pegou Simeão, fez ele carregar a cruz, obrigado. Não que ele carregou, porque ele amou Jesus, e viu que Jesus estava sofrendo. Ele falou, vou ajudar ele a carregar a cruz. Ele foi obrigado a ajudar pelo soldado. É o caso de muita gente. Ajuda a obra, mas obrigado. Não ajuda por amor. Não ajuda porque sentiu. Não partiu dele. Né? Não partiu dele. Porque tem coisa, irmão, que parte de nós. Tem coisa que vem para nós. Né? A pessoa atrai para nós. E tem coisa que parte de nós, sai de dentro de nós. Então, coisa nossa. E é isso aí que Deus quer, algo que sai de dentro de nós para Ele. Não que alguém instruiu a gente, mas algo que a gente sente no coração, algo que nasce da gente como uma fonte de água. A fonte de água, a água sai de dentro dela e vem para fora e forma um rio. Sai de dentro dela. Aí o irmão Branham encontrou com uma fonte de água e ficou admirando aquela fonte, sortando aquela água fresca, aquela água limpa. Ele falou assim, se eu pudesse conversar com ela, eu ia falar, ô fonte, por que você é constante? Porque você sempre está sortando água no frio, no calor, na seca, na chuva. Toda vez que passa aqui, você está sortando água, nunca para, nunca cessa. E você vem as aves tomar água, vem os animais tomar água, o viajante passa, toma água, o cara leva a água embora, e você nunca nega, você nunca seca, você nunca para um dia, toda hora que vem aqui, você está soltando água, fonte. O que faz você ser tão pontual, tão permanente, tão constante? Ele falou assim, irmão Branham, se ela pudesse responder, ela ia responder assim, há algo lá embaixo que me sustenta, há algo profundo, lá na profundeza da terra, tem um lago de água que sustenta eu. É o que ela ia responder. Porque você é sempre alegre, sempre na igreja, sempre procurando ler a Bíblia, ler a mensagem, tratando as pessoas com respeito, sempre procurando dar boa resposta para as pessoas, não ser agressiva na sua resposta, não ser agressiva no seu comportamento. O que faz você ser tão constante assim, que toda vez que te vê, você sempre está disposta, alegre, animado, sempre animado, encorajando. Todo mundo que vem em você não sai vazio, mas volta alegre, volta com uma resposta. O que faz você ser tão rica assim? E sempre que te procura, está sempre pronto a servir. Fonte, o que faz você ser assim? É algo lá na profundidade que me sustenta. É algo que está lá na eternidade que me sustenta e me mantém eu sempre disposto, sempre alegre, sempre querendo ajudar, nunca atrapalhar, sempre querendo transmitir boa influência, sempre procurando transmitir onda positiva e nada de negativo. Muito bem,
Mas nós estamos aqui quase fechando o horário e eu ia trazer aqui um assunto sobre Jacó. Jacó, quando chega em Harã, ele encontra um poço, e nesse poço ele encontra 3 rebanhos. Ele encontra 3 rebanhos. Está aí em Gênesis 29, capítulo 29 de Gênesis. Ele encontra 3 rebanhos parados na beira do poço. O rebanho não estava pastando, estava ali deitado, descansando. Aí Jacó chega e pergunta para um do pastor. Vocês conhecem Labão por aqui? Fala, nós conhecemos. E ele está bem? Está bem. E falaram para ele, por que vocês não vão dar pasto para seus rebanhos? É cedo ainda, o sol está alto. O sol está alto, por que está parado? Aproveita o entardecer para dar pasto para o rebanho. Aí eles falaram, nós não podemos, porque todo mundo tem que se unir para remover a tampa desse poço, porque é pesada a tampa. E 1, 2, 3 sozinho não remove, precisa todo junto para remover. A tampa era muito pesada, e 2, 3, 4 homens não removia, precisava vários homens. Então só tinha 3 que tinham chegado ali. Estava esperando os outros pastores chegar, para que todos juntos se unissem e removia a tampa. Aí nisso a Raquel, quem que a Raquel vinha chegando? Deixa eu ver aqui, irmão. Quem que estava chegando? A Raquel que estava chegando. E a Raquel estava chegando aqui com as suas ovelhas. Então aqui está ele assim, ó, e ajuntava ali todos os rebanhos, e removia a pedra de sobre a boca do poço, e dava de beber às ovelhas, e tornava a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. Até que chega a Raquel. A Raquel chega, porque a Raquel, ela era pastora. Mas depois que Jacó chega, ela não é mais. Aí Jacó toma o lugar dela. Porque a mulher pode ser pastora enquanto não chega a graça. Jacó era a graça. Quando a graça chega, remove a tampa do poço, a Raquel nunca mais foi pastora. Dali em diante, Jacó foi pastor. Viu, irmão e irmã que está me ouvindo? Se você é pastora, você vai ser pastor até que Jacó entra na sua vida. Até que a graça entra na sua vida. Quando a graça cruza o seu caminho, remove a tampa do poço e dá água para o seu rebanho, é o ponto final da sua caminhada de pastora. Porque dali para frente, quem foi o pastor do rebanho foi Jacó. Aí você fala para mim, tem mulher pastora. A Raquel era pastora, era enquanto Jacó não chegou, né? Depois que Jacó chegou, ela não foi mais, não. Ela é pastora enquanto não aceita Jesus. Depois que Jesus entra na sua vida, ela não é mais. Ela não é mais porque o homem é a cabeça da mulher. E como que o corpo pode ensinar a cabeça? Como que o corpo pode orientar a cabeça? Porque pregadora é autoridade, pregação é autoridade. Pregação é autoridade. Mulher profetizar é uma coisa. A Débora profetizava debaixo da árvore, não é no púlpito, não. A Débora profetizava debaixo de uma árvore, não era no púlpito, não. A mulher samaritana, ela foi anunciar a Samaria que ela tinha encontrado o Messias lá no poço.
Ela foi anunciar, não foi pregar, não. Anunciar é uma coisa, pregar é outra. Anunciar, você pode anunciar. Que tem um pastor que vai vir na sua igreja, fazer uma visita à sua igreja, você pode anunciar a um irmão, uma irmã. Ó, vai na igreja que está recebendo a visita de um pastor. Você está anunciando. Agora a turma mistura tudo, irmão. A turma não tem discernimento. O discernimento é o maior dom que existe, irmão, é o dom de discernimento. E a pessoa não discerne. Ele não sabe o que é pastor, não sabe o que é mestre, não sabe o que é evangelista, não sabe o que é profetiza. Profetizar é uma coisa. E agora, pastor é guia, pastor é autorização, pastor é que leva a pasto, pastor é que conduz. E como que o corpo vai conduzir a cabeça? Pastor é que conduz. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz a pasto verdejante e às águas tranquilas. Pastor é para isso, para conduzir. Agora a mulher vai conduzir. A mulher vai conduzir o homem. Como que o corpo conduz a cabeça? É a cabeça que conduz o corpo. Da onde vem a ordem? Da onde vem a determinação? Da onde vem a orientação? Não é do cérebro, não é da cabeça, não é ali que está o olho para ver, não é ali que está o ouvido para ouvir, não é ali que está a boca para falar, tudo é da cabeça. Agora, como a mulher pode conduzir o homem, o corpo conduzir a cabeça, isso é monstro, isso está totalmente fora da natureza. E o apóstolo Paulo disse, a natureza vós ensina, a natureza vós ensina. Está totalmente fora, não tem como. Então, a Raquel, quando ela chega no poço, aí Jacó pega a tampa do poço e Jacó remove a tampa do poço. Precisava vários homens para remover, porque era muito pesado. Mas Jacó sozinho, ele tira a tampa do poço. Porque ele pegou 2 pau. Porque falaram para ele, nós não podemos dar pasto para o rebanho, ainda que é cedo. Jacó falou, é cedo, ainda tem, o sol está alto, pode trabalhar, pode dar pasto para o rebanho. Por que deixar o rebanho parado? Vai dar comida para eles. O sol está alto. É que nós estamos esperando os outros pastores chegar para que nós todos juntos remove a tampa do poço. Aí chega a Rebeca. Aí Jacó fala assim, não, é fácil tirar a tampa do poço. Isso aí é fácil tirar. Aí falou assim, mas como? Ele pegou 2 pau aponta para a cruz. A mulher, aquela mulher, a viúva lá do dia de Lia, também ela estava com 2 pau para fazer o último bolo e comer e morrer. Ela estava catando 2 pau de seu irmão Branco. Quando Elia chegou, faça para mim primeiro um bolo. Ela tinha catado 2 pau para fazer o bolo. E o irmão Branco disse que aqueles 2 pau era a cruz. Ela tinha pegado a cruz. Aí Elia chega e manda fazer o bolo. Porque depois que você chega no Calvário, aí você tem a missão de fazer o bolo. Aí você vai trabalhar. Primeiro você tem que pegar os 2 pau, para depois trabalhar. Primeiro você tem que chegar no Calvário. O Calvário é 2 pau. Calvário é 2 pau. Depois quando você chega ao Calvário, aí vem a ordem para você trabalhar para o Evangelho. Mas você tem que começar na cruz, você tem que começar no Calvário. O irmão Branco disse, a salvação começa no Calvário. A salvação começa no Calvário. E quando aquela mulher pegou 2 pau, aí Elia deu a ordem para ela fazer o... Ela tinha que ter 2 pau, ela tinha que ter o Calvário, trabalho para ela.
Ela tinha que ter 2 paus. E agora aqui Jacó pega 2 paus. Ele pega 2 paus e ele erga a tampa do poço com um pau, com o outro ele atravessa a boca do poço, debaixo da tampa outro pau, e faz do pau uma roda. Faz do pau, dos 2 paus, faz uma roda. Ele empurra a roda como se os 2 paus fossem uma roda. Aí destampa a boca do poço. A Raquel dá água para o seu rebanho, os pastores dão água para o seu rebanho, coisa que nunca tinha acontecido. Nunca eles tinham tomado água cedo. Ela tinha que esperar todo o pastor chegar. Agora tinha acontecido de lá para as 3 horas, que era cedo ainda, 2 horas da tarde. Já estava o rebanho abastecido com água, a tampa do poço removido, o poço aberto. Nunca aquele poço foi aberto, aquele horário. Ele era aberto lá para as 5 horas, quando todo pastor chegava. Tinha que esperar o último pastor chegar para tirar a tampa. Jacó tirou primeiro e deu água para a Raquel, o rebanho da Raquel. Aí foi a conquista dele. Foi aí que ele conquistou a Raquel. Foi aí que ele conquistou tudo. Quando a Raquel chegou em casa, seu pai admirou. Falou assim, mas é cedo ainda, você chegou, você sempre chega tarde. Aí é que hoje chegou um homem lá e removeu a tampa do poço. Mas sozinho. Sendo que tem que juntar todo o pastor para remover, ele removeu sozinho. Mas cadê esse homem? Está lá, chama ele para vir comer pão com nós. E era Jacó. Aí que Jacó foi introduzido à casa de Raquel. Aí foi a introdução dele. Dali para frente nós conhece a história, que ele acaba casando com ela. Quando ele removeu a boca do poço, que tirou a tampa, ali ele conquistou ela. Porque quando Jesus, irmão, abriu o selo, quando Jesus abriu a Bíblia, que ninguém abria, quando Jesus tirou a tampa do poço, que trouxe água, trouxe o Espírito Santo, trouxe a mensagem, ali nós fomos conquistados. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para as perguntas. Pergunta da tarde com o irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta: qual o nome da segunda madeira que Noé usou para ferver e extrair a resina para endurecer a madeira de gofre? Obrigado, pastor, que Deus te abençoe. Irmão, nós não temos o nome da árvore, irmão Brana. Pode ser que tenha, mas eu não tenho encontrado. Não vou dizer que não tenha, só que eu não tenho encontrado mensagem que o irmão Brana dá o nome dela. A primeira dá o nome, que era de gofre, né? Mas a segunda, que deu assistência para ela, que deu a resina para ela se endurecer e aguentar o dilúvio, ela não é dado o nome, Pode ser que aqui é dado o nome, mas eu não tenho conhecimento do nome da segunda árvore. O que o irmão Brana fala que a segunda árvore era Jesus. Isso aí ele deixa claro. Que a primeira madeira era nós. Fala na arca, está na mensagem de arca. A primeira madeira era nós, a madeira de gofre, que ela era esponjosa e ela murchava quando caía na água. Mas a outra, uma vez que a resina era derramada, fervida, derramava sobre a madeira de gofre e ela transformava a madeira de gofre num aço de Samambaia. Virava um aço, que nem prego entrava de Samambaia. Nem prego entrava. A sustentação que a segunda árvore dava para a primeira. Aí ele põe essas 2 árvores, nós e Jesus. E cortaram Jesus no Calvário, ele derramou a resina, que é o Espírito Santo, e uma vez que o Espírito Santo foi fervido ali no Calvário, né, derramou sobre nós e deixou nós crente sólido, crente firme, que nós vencemos o juízo, que nós vencemos as tribulações,
que nós vencemos as provas dos dias, né? Que nós vencemos. Graças à segunda árvore, graças à assistência que a segunda árvore forneceu para a primeira, a sua resina, o Espírito Santo deu força, dá força para nós vencer as provas dos dias. Mas ele não deu nome não, o irmão Brando não deu nome. Não estou dizendo que não tem, mas eu mesmo não tenho conhecimento. Tem outra aí? Bom, posto de oração, não, só essa. Daniela Alexandre, pede oração à sua família. O irmão Israel da Costa, pede oração ao seu favor e sua família. João William, pede oração ao seu favor e família. Benedita Nides, pede oração ao seu favor e família. O irmão Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo, pede oração aos seus queridos irmãos na fé e ao seu pastor Verbo Cordeiro. O irmão Alain Gaiteiro, pede oração ao seu favor e família. William Pinheiro, ao seu lar e família. Senhor Deus, graças nós damos pelo Senhor existir, porque a tua existência é a segurança nossa. Que seria de nós se não fosse o Senhor, Deus? Que seria de nós? Como diz o salmista, ó Israel, se não fosse Deus por nós, as nações tinham nós engolido. E se não fosse o Senhor por nós, Deus, o inferno, os demônios tinham engolido nós. Mas o Senhor, pela tua graça, nós tem mantido, nós tem sustentado e tem removido o selo para nós, como Jacó removeu a tampa do poço, para dar água para o rebanho de Raquel. E o Senhor removeu o selo para dar água para o teu rebanho, Senhor, para dar água à tua noiva, Raquel. Agradecemos, Senhor Deus, e cada ouvinte esteja nas tuas mãos, é o que eu desejo, porque o Senhor disse, da minha mão ninguém rebata. Então que cada um esteja nas tuas mãos. O Senhor sabe a necessidade de cada um antes que peça, e o Senhor sabe do que cada um está precisando. E o Senhor tem socorro para todos. Porque quando Jacó abriu um poço também, depois nós vemos Jacó abrindo um poço, o filisteu entulhou, ele abriu um segundo, o filisteu entulhou. Quando ele abriu o terceiro, ele falou assim, tem água para todos. Água para todos. Então, Pai Santo, o Senhor é o poço artesiano que tem água para todos. Todo que tem sede, todo que deseja, o Senhor tem água para dar. O Senhor nunca nega, o Senhor é aquela fonte que nunca seca, Senhor. Dia mais dia, faça calor, faça frio, guerreia ou sem guerra, o Senhor é constante, fornecendo para nós socorro. Obrigado por o Senhor ser o nosso Deus. E esteja nas tuas mãos cada ouvinte, em nome de Jesus Cristo. Amém.